Então, eu acabei de abrir o AutoCAD, comecei um novo desenho, cliquei lá em New Drawing. Antes de qualquer coisa, eu vou verificar como que estão as minhas unidades. Então, eu vou lá, aperto o Azinho lá no canto esquerdo superior da tela, vou em Drawing Utilities e Units. Aqui vou verificar como que está o comprimento e principalmente como que está a minha unidade. Aqui está em polegadas, eu vou deixar em centímetro, tá? A minha precisão está muito bom, 2 casas. Então, se a gente está trabalhando em centímetro, não faz sentido. Aqui vai ser milímetro e outra casa vai ser décimo de milímetro. Não faz sentido colocar mais do que isso. A gente até poderia deixar em uma casa só. Mas vamos convencionar de deixar em 2 casas ali, tá bem? E aí eu aperto o OK. Pronto, agora eu já estou trabalhando em centímetro dentro do meu desenho. Então, vou começar construindo o retângulo que corresponde ao limite da página 3, da folha 3. Então, vou usar comando de desenho. A gente tem algumas opções aqui, a gente poderia usar o retângulo também, que aqui a gente informa as coordenadas de 2 pontos, né? Um colocado em diagonal do outro. Mas, para a gente usar o comando mais básico que tem no CAD, vamos usar a linha. Então, vou pegar lá, linha, clico com o botão esquerdo em linha. Já vai aparecer na minha linha de comando, line, specify first point, ou seja, especifica o primeiro ponto. Meu primeiro ponto vai ser 0,0. É vírgula que a gente coloca aí, não é ponto não, tá? Vírgula é separador de coordenada x, y e z quando a gente estiver usando. O ponto é o separador decimal. Ok, quando eu aperto Enter, digitei a coordenada, apertei Enter, vocês vão perceber que o cursor já fica colado lá no 00, no primeiro ponto. Agora a gente vai fazer o segundo ponto. Vou construir primeiro a reta vertical. Então, a gente sabe que a altura da nossa folha 3 é 29,7 e o comprimento é 42. A gente vai usar 29,7. Nesse caso, é um separador decimal, não é separador de coordenada. Então, a minha coordenada, o deslocamento, eu vou usar a coordenada relativa. Então, para usar a coordenada relativa, eu vou colocar arroba. Estão vendo que perto do cursor ali já apareceu o arroba que eu digitei? Agora, ali já está pré-configurado também uma coordenada polar, ou seja, onde eu indico o comprimento e o ângulo da linha que eu quero fazer. Mas eu não preciso mexer em nada para fazer com coordenada cartesiana. Eu vou usar a coordenada cartesiana nesse ponto. Então, o deslocamento em x vai ser 0, aí vírgula para separar a coordenada. Viram que ali já mudou perto do cursor? Ele já está esperando a coordenada do próximo ponto, é isso, a coordenada em y. Então, nossa coordenada em y vai ser 29,7. Tem que ser ponto, não pode ser vírgula aí como separador decimal. E aí aperto Enter. Opa, vocês viram que sumiu aqui o desenho da tela? Vou fazer o seguinte, eu vou usar a rodinha do meu mouse para diminuir o zoom com que o desenho está aparecendo na tela. Se você está usando o mouse do notebook, não tem problema não. Você usa o movimento de pinça, tá? No mousezinho, na telinha do mouse, na abertura do mouse, para aumentar ou diminuir o tamanho do desenho na tela. E aí o desenho ficou meio deslocado, está numa posição que eu não gostei muito. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso usar o Pan para deslocar o desenho na tela, sem alterar o zoom. Para usar o Pan, no mouse externo, eu aperto a rodinha do mouse e seguro. Screw, né? Chama.
No mouse do computador, eu vou ter que apertar o botão direito e ir lá e selecionar PAN, tá? Aí chego lá, certo, no PAN, destaco o PAN e aperto o botão esquerdo. Pronto, está selecionado o PAN. Viram que o cursor virou uma mãozinha? Aí eu consigo arrastar o desenho. É só chegar na posição que eu quero, apertar o botão esquerdo e arrastar o desenho para baixo. Ah, tá. Já coloquei o desenho na posição correta. É só dar ESC. Da ESC ele sai do PAN e a gente volta para o nosso comando de linha. Então, voltando para o nosso comando de linha, o cursor está preso lá no segundo ponto, eu preciso fazer o terceiro ponto. Vamos fazer o terceiro ponto agora por coordenada, ainda por coordenada cartesiana relativa. Então, vou lá. Se é relativa, é em relação ao último ponto que a gente usou. Então, para ficar em relação ao último ponto e não em relação ao 00, eu vou precisar indicar com o arroba, indicar para o software que eu quero que o x e o y que eu vou digitar sejam tomados a partir do último ponto que a gente pegou. Então, vai lá, arroba. O próximo ponto, meu deslocamento em x vai ser de 42. Deslocamento para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, para digitar a próxima coordenada, a coordenada y, eu vou colocar vírgula. Aí vocês viram que já abre a janelinha para digitar a próxima coordenada. E em y, o meu deslocamento vai ser 0, tá? Para o próximo ponto. Então, digitei já as coordenadas, aperto Enter. Olha lá, já pegou o terceiro ponto. Tá? Agora, eu vou desenhar o meu quarto ponto. O quarto ponto eu vou fazer por coordenada polar, que é aquela coordenada que a gente indica o comprimento e o deslocamento, o comprimento e o ângulo. Mas ela vai ser também relativa, ela vai ser em relação ao último ponto que a gente usou. Então, vou digitar arroba. Apareceu lá, já perto do cursor, o meu arroba. Agora, eu vou digitar o comprimento que eu quero de deslocamento. Olha só, tem várias formas de indicar esse comprimento. Eu posso indicar um comprimento positivo e um ângulo, né, no ângulo do deslocamento correto, ou eu posso indicar o comprimento negativo, que aí o deslocamento vai ser contrário ao ângulo que eu coloco. O ângulo, ele é tomado assim, imagina um relógio, os números do relógio. O ângulo 0, ele é tomado a partir da onde o relógio tem o número 3. E ele é tomado em sentido anti-horário. Então, se o 3 é o 0, eu ando 90 graus com o ponteiro, eu chego a 12. Então, 90 graus positivo é esse deslocamento para cima, tá? Indicando o 12, apontando o 12. Se eu ando 180 graus, eu chego no 9. Então, o deslocamento na horizontal para a esquerda vai ser 180 graus. Eu ando mais 90 graus, 270, eu chego no 6. Então, o deslocamento para baixo vai ser 270 graus. Ou então, 90 graus negativo, se eu começar a contar do lado contrário o relógio. Então, a gente sempre conta o ângulo no sentido anti-horário. Isso é o normal. Tá? Mas a gente consegue também configurar no AutoCAD, viu, para contar do lado contrário. Mas agora isso não vai ao caso. Bom, então eu falei que o deslocamento para baixo, na vertical, é 270 graus. Então, vamos colocar lá qual vai ser o nosso comprimento. O comprimento que eu quero fazer o deslocamento ali é 29,7. Vou digitar 29,7.
Eu dei Ctrl Z porque eu tinha digitado errado no teclado. Então, eu usei o Ctrl Z, vou ter que digitar de novo esse meu terceiro ponto. Então, vamos lá. Arroba, o meu deslocamento vai ser em X 42 e Y 0. Cheguei lá no terceiro. Então, aqui, voltando. Nossa coordenada polar vai ser arroba, é a partir do último ponto que eu tomei, que eu vou pegar. Então, o deslocamento 29,7, aí eu digito o sinal de menor e o ângulo que eu quero, 270. Essa combinação de comprimento e ângulo, do sinal do comprimento e do sinal do ângulo, como eu falei, pode ser feita de várias formas. Olha lá, cheguei no nosso quarto ponto. Agora, para finalizar, eu não vou usar comando nenhum, eu só vou chegar com o cursor perto do nosso primeiro ponto e vou clicar com o botão esquerdo. Pronto, colou ali. Vocês viram que apareceu uma indicação de endpoint ali, né? E mudou o quadradinho do cursor, ficou verde. É obrigatório que quando a gente vai usar desenho no CAD, a gente espere aparecer essas indicações de precisão, tá? A gente não pode fazer isso visualmente. Então, a gente tem que usar essas indicações. Então, apareceu ali, eu fiquei com o cursor em cima da onde estava marcando a endpoint e só então eu cliquei com o botão esquerdo. Bom, aqui não vou mais usar, eu posso dar ESC para sair do comando. Ele ainda está pedindo, olha, na minha linha de comando, especifique o próximo ponto. Posso dar ESC para sair do comando. Ótimo, agora a gente já está com o nosso desenho do nosso retângulo, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui e continuo com a margem no próximo vídeo.